parabenizar os atletas pela campanha que eles fizeram. Só jovens, só meninos, nós acabamos ficando em terceiro colocado, numa competição muito difícil. Isso daí tem que parabenizar todos esses atletas aí que foram guerreiros, ajudaram bastante, entenderam nossa maneira de jogar, nossa filosofia, mudamos nosso sistema, eles entenderam também, cresceram muito em produção. O mais importante de tudo isso é parabenizar os atletas. Valeu, Kobayashi. O futuro a Deus pertence. E o seu futuro? Você tem contrato com o Floresta para a Série D? Não, eu tenho um acordo com ele, né? Contrato eu não tenho, mas eu tenho um acordo com ele até a Série D. Eu fico no Floresta, a gente conversou quando eu estava em Santos ainda. Nós temos um acordo, não fizemos nenhum contrato, precisamos até fazer um contrato, porque tem que ter um contrato para disputar a Série D. Mas acho que o mais importante é a gente entender que estamos sendo bem respaldados. Nós temos que fazer com que os atletas também possam fazer um bom campeonato na Série D, e vou pedir também para que eles possam nos ajudar até mesmo na contratação, e tudo isso depende também, né? Se eles querem nos ajudar também para uma classificação da Série C, então nós precisamos dar uma reforçada, e tudo isso daí vai depender também da minha permanência, para que a gente possa conversar a respeito, e aí sim a gente vai fortalecer a equipe do Floresta, que eu tenho certeza que com toda a estrutura que o presidente nos dá, vai nos ajudar muito mais ainda se nós tivermos outros atletas para reforçar esses atletas que fizeram uma excelente campanha. Você vê muitas necessidades, porque é um time jovem, como você falou, qualificado. O que você acha que o Floresta precisa para entrar forte na Série D? São competições diferentes, né? A Série D é um campeonato um pouco mais duro, né? Um campeonato diferente. O campeonato cearense é um campeonato bem técnico, bem qualificado, bem posicionado, bem postado. Como eu já disputei outras Série Ds, eu sei que é um campeonato mais difícil, tem muita jogada aérea, nosso time tem uma estatura baixa, então nós precisamos aumentar essa estatura, nós precisamos ter alguns atletas de reposição também, não só aqueles que possam ser titular, mas sim de reposição. Nós não temos aí um elenco grande, então nós temos aí praticamente 23 a 25 atletas, então isso é muito difícil para uma competição como a Série D. Continuar ouvindo o Paulinho aqui. Continuar ouvindo aqui Paulinho Kobayashi. De alguma transação já realizada ou que poderá ser realizada com esses seus jogadores? Nós escutamos algumas situações, né, a respeito de clubes que se interessaram, mas nós ficamos até felizes com isso, né? Sinal que o trabalho foi bem feito, o trabalho foi reconhecido, os atletas também foram reconhecidos. Eu espero que, se tiver alguma outra oportunidade para um desses atletas, que também favoreça o Floresta, que o Floresta também investiu nesses atletas, e que possa ter aí, quem sabe, uma negociação, ou se não tiver, esses atletas nos ajudaram, vão continuar nos ajudando, e quem sabe pode vir mais para reforçar e nos ajudar. Dentro da história dos dois jogos, você acha que o fator determinante foi aquele empate lá sofrido naquela reta final de jogo lá em Horizonte? Talvez, mas se você analisar, nós perdemos o jogo agora. Se tivesse ganho lá e perdido aqui, daria praticamente na mesma, né? Porque eles jogavam por dois resultados iguais, então eu acho que lá nos ajudaria muito, principalmente talvez na maneira de jogar, na formação, talvez até mesmo na pressão um pouco maior do Ceará, mas eu acho que, como já citei, volto a frisar que a gente tem que dar os parabéns para esses atletas que foram guerreiros, e na realidade nós terminamos em terceiro numa competição. Foi a melhor campanha da história do Floresta, né? O ano passado eles ficaram em quarto, esse ano nós estamos em terceiro, então acho que isso daí tem que parabenizar esses atletas. Olha, a gente está ao vivo aqui na FCF TV, TV da Federação Cearense de Futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho também, eu sei que você está aí pensando na eliminação, né? É bem duro, mas eu queria que você falasse um pouquinho do Campeonato Cearense, um campeonato muito nivelado esse ano, com boas equipes. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu gostei muito do Campeonato Cearense, achei um campeonato muito nivelado, muito qualificado. Os atletas das equipes são atletas de qualidade, isso daí ajuda muito a competição. Tanto é que na primeira fase praticamente quase todos tinham chance de classificação, só o último colocado que não. Mas agora também nessa fase praticamente todos tinham chance de classificação, só o Barbalha que eu acho que tinha menos pontos. Então isso daí mostra o nível da competição. Por isso que eu valorizo muito esses atletas do Floresta. São atletas que conseguiram, num nível tão alto que é o Campeonato Cearense, ficar em terceiro. Então, por isso que eu parabenizo muito os atletas. O momento que a gente tira só das coisas boas que a gente praticou dentro de campo.
vê que a gente vê o vídeo, depois de toda vez o professor passa o vídeo pra gente ver o jogo anterior que a gente faz, né? E quando a gente vê o vídeo, a gente vai ver das coisas boas que a gente fez, e das jogadas boas, das combinações que a gente teve e acrescentar com mais alguma coisa pra gente poder levar pro clássico. As críticas incomodaram durante a semana pelas as 2 eliminações na partida de hoje. Eu percebi que em algum momento o time estava um pouco pilhado. Isso aí aconteceu ou não? A gente não entrou pilhado em campo. A gente, na verdade, uma eliminação, né? Porque contra o Corinthians a gente ganhou o jogo, a gente foi eliminado com a vitória. Todo mundo sabe, todo mundo reconheceu o jogo que a gente fez contra o Corinthians lá, então quando o torcedor reconhece a eliminação mais com a vitória, sendo que a gente batalhou dentro de campo, o torcedor reconhece, então isso pra gente, agora a eliminação sim contra o Náutico, mas isso já é passada, a gente já tá focado agora no Cearense, então a gente vai focar pro jogo de domingo e deixar essas eliminações pra trás, tá certo? Que é uma coisa que é difícil de se esquecer, mas agora é bola pra frente e focar no Cearense. Um jogo que é uma decisão agora para você que é um jogador identificadíssimo com a torcida do Ceará, é importante sair aí o Ceará tentar conquistar esse tricampeonato. Todo mundo quer ser campeão, verdade. Vai ser, como eu acabei de falar, vai ser jogo de time de dois clubes grandes, né? Fortaleza também quer ser campeão, a gente também quer ser. Então a gente espera jogar o futebol bonito. Um clássico ainda, né? Vai ser muito bonito, o estádio vai ficar bonito com certeza. Então a gente espera jogar o nosso futebol, que a gente sabe o que a gente jogou hoje, acrescentar mais alguma coisa para a gente conseguir o título. Mas lógico que vai ter o Fortaleza do outro lado, lá não tem nenhum bobo, lá os jogadores também tudo sabem jogar. Então mas a gente espera praticar o que a gente praticou hoje. Parabéns pelo gol, né? Pelo jogo. E eu te pergunto, até que ponto essa vantagem, ou a vantagem que você tem de jogar as finais do campeonato com resultados iguais, é importante para o time conquistada hoje na vitória diante do Floresta? É importante ter uma vantagem assim, né, com o empate, mas só que a gente não pode entrar em campo pensando no empate. Com todo respeito à Fortaleza, a gente tem que entrar pensando na vitória, ser campeão ganhando o jogo, mas só que a gente também não, como eu acabei de falar também, a gente não pode merecer o outro lado, né? Só que a gente vai colocar a cabeça, a gente vai colocar tudo mentalizado pra gente vir pro jogo. E se Deus quiser fazer um bom jogo e não entrar só pensando no empate, porque às vezes a gente entra pensando no resultado e no resultado de nada acontece. Então a gente tem que praticar o que a gente praticou hoje, muito mais, então a gente conseguiu o título. Leandro, quando você foi indagado sobre o seu estresse, que acho que hoje você jogou o futebol que jogou ano passado no Campeonato Brasileiro. Isso que eu nos explicou ontem na coletiva, que você vinha treinando pouco lá na equipe do Botafogo, e que a gente precisava ter um pouco mais de paciência, o torcedor precisava ter um pouco mais de paciência com você. O que você pensa de hoje em relação às outras partidas? Realmente foi o Leandro Carvalho que a gente se acostumou a ver em campo? Na verdade, você falou, lá no Botafogo não estava atuando, na verdade. Estava no jogo dos jogos e praticamente o nosso treino era muito parado, muito em casa gosta muito de posição tática, muito aquele treino intenso que a gente tem que então a gente vai aprimorando isso no treino, vai aprimorando nos jogos, a gente precisa também dos jogos voltar a pegar um posicionamento físico de novo. Então acho que eu vou conseguir minha posição física que eu tenho, de estar sempre em alto nível, como no passado, fazer jogadas, às vezes eu conseguia jogar o tempo todo e hoje na verdade eu não estou conseguindo, então eu estou aprimorando esse treinamento dia a dia, preparador físico, a gente vai aprimorando pra gente sempre. Desde a sua estreia, você sempre vem atuando ali pela direita. Hoje você atua pela esquerda e coincidentemente foi a tua melhor partida com a camisa do Ceará no teu retorno. Isso foi um pedido teu? Isso foi um pedido do Lisca? Como é que foi essa situação para tu inverter de lado? A situação para inverter de lado foi a perca de 2 jogadores nossos hoje, que é o Wesley e o Bachola, né? Tocou tudo, então o Lisca achou melhor dar uma mexida, né? Trocar de lado. Isso foi dele mesmo, partiu dele. E também sempre joguei nos dois lados, ele sabe disso. Tinha jogos na Série A que eu jogava num lado e ia pro outro. Então não é nada de novidade pra gente isso, até o Chico também fazer os dois lados. Então como também eu tenho em mente. Se for pra estar no gol, eu vou voltar. Se for pra estar no lado daqui ou lado de lá, também tem que jogar. O importante é estar atuando, estar jogando e estar ajudando.
Essa mexida que você fala, também teve a entrada do Fernando Sobral, né? Deu mais velocidade do meio para o ataque. O Fernando Sobral é um jogador de mais agilidade, né? Jogador forte, então... Tá combinado, né? Um jogador que dá mais ritmo no jogo, né? Então a gente ganhou mais velocidade no meio, jogador rápido, o jogo fluiu mais, então a gente tem que estar também, porque tem outros jogadores também, né? Tem o Ricardinho que é mais cadenciado ali, tem o Fernando Sobral que é mais de velocidade. Então a gente está bem servido hoje em dia, né? No plantel, então a gente tem que estar sempre aproveitando essas opções que tem no banco. As palavras do... Essas foram algumas palavras aí do Leandro Carvalho. A gente tá ali com o presidente Robson de Castro, vamos tentar dar uma chegada lá para conversar com ele também. 26 jogos, você ter 2 derrotas, tem também uma leitura a ser feita. A gente não pode também, por conta daquela derrota da Copa Nordeste, achar que está tudo errado. E nem também por conta desses números que estão aí, de 23 jogos, 2 derrotas somente, achar que está tudo certo. Nós temos que aprender a cada jogo, a cada disputa, para a gente conseguir chegar firme. E agora o objetivo é jogar o nosso futebol. A gente não pode se espelhar no adversário, não pode tentar chegar em um campo e tentar mudar todo o conceito de jogo só porque ser um clássico final. Eu acho que aí é uma estratégia do treinador, mas a gente tem uma cara de jogar, tem uma maneira de jogar. E vamos pedir aqui para o torcedor comparecer, o torcedor do Ceará comparecer em massa, para que a gente tenha aqui um público grande, principalmente de alvinegros, porque num jogo decisivo a torcida normalmente faz a diferença, é a torcida que realmente carrega o time nas mãos, e a gente precisa estar unido, todo mundo, para esse projeto de buscar o nosso tricampeonato tenha sucesso. O mando de campo é do Fortaleza, sócio torcedor não entra nesse primeiro jogo? Nesse primeiro jogo não, vai ser, como você sabe aí tradicionalmente, né? Eles vão ficar com o prédio central, o prédio principal aqui, e a renda será dividida naquela proporção de 60-40, né? Entre vencedor e derrotado. Enfim, mas eu acho que chegamos aí à final, é nossa obrigação. O Ceará não pode deixar de estar na final do Campeonato Estadual, né? Pela envergadura, pela história do clube, pelo peso da camisa. Mas a partir de domingo, esses 2 próximos jogos, 180 minutos, vão ser um campeonato à parte. Apesar de eles estarem dentro do estadual, sempre é um campeonato à parte, Ceará e Fortaleza, porque a partir de amanhã a atmosfera, né, da cidade, do estado do Ceará já vai começar a mudar e tudo vai girar em torno desses 2 jogos. Então a gente tem que preparar nossos atletas mentalmente, fisicamente, como eles estão sendo preparados pela comissão técnica, né, taticamente, tecnicamente, mas principalmente mentalmente, com o pé no chão, com humildade, né, com trabalho, com levar a seriedade dentro do clube e fora do clube, para a gente conseguir fazer uma boa semana e tentar celebrar isso no domingo, buscando aí um passo importante para nosso tricampeonato. Em paralelo ao Campeonato Cearense, né, toda essa pressão da semana pela vitória, depois da eliminação, o Ceará também já vislumbra a Série A, né? A diretoria continua trabalhando. O que é que ela poderia falar para o torcedor do Ceará em relação à Série A, né? A contratação, mudanças no elenco? A gente vai trazer alguns nomes aí, nós estamos conversando com alguns jogadores já. Em torno de 3 jogadores, talvez 4. Claro que jogadores ofensivos, né? Que talvez seja ainda a maior carência nossa. Mas assim, não tem nada firmado, não tem nada definitivo, né? Tem jogadores que estão também disputando campeonatos aí, né? Estão em fase também decisiva, e a gente vai reforçar sim, claro, mas antecipar alguma coisa aqui seria uma irresponsabilidade, até mesmo porque nós estamos no meio de uma competição e os atletas que estão aqui são o nosso foco, a nossa prioridade. Presidente, em relação à vantagem, você falou ainda há pouco, né, que não se pode se abraçar nela, mas eu te pergunto a questão de ser tricampeão cearense. Qual a importância para você, presidente? Acho que se você for ver na história quantas vezes o Ceará alcançou um tricampeonato, acho que foram poucas, né? Eu não tenho esse dado ainda. Vou perguntar para o Pedro Mapurunga, que é o nosso historiador, que estuda realmente a história do clube. E é uma marca importante, né? Mas a gente não pode apenas olhar para o título de tricampeão, nós temos que merecer. Antes disso aí tem um trabalho muito grande por trás, de mobilização interna, de mobilização
em torno do clube, né? A mobilização da torcida do Ceará, porque é fundamental, tá? A gente esquecer as diferenças que eventualmente possa existir entre alguma situação que aconteceu. Eu acho que isso aí tem que ser superado agora e haver uma grande união em torno desse projeto. O Ceará saindo daqui desse campeonato tricampeão, sai fortalecido, vai ficar todo mundo feliz, né? E a gente vai depois aí pensar no maior e mais ambicioso projeto do ano, que é a Série A. Para o Campeonato Cearense, o primeiro aquela situação de consenso e tal. Para esses jogos da final, das finais, o Fortaleza pediu a arbitragem de fora. Você ficou muito confiante também, ou você prefere aqui? Eu deixei eles bem à vontade. Eu não sou desse de ficar... Aliás, dificilmente vocês viram aqui eu fazer crítica à arbitragem. Uma vezinha ou outra. Eu vejo o primeiro desempenho em campo. Se o time foi bem, mesmo a arbitragem não sendo adequada, a gente vai conseguir nosso objetivo, né? Eu não tenho assim muitas queixas com a arbitragem local, né? Mas respeito também hoje mesmo tá aí acho que o Vladierson fez uma baita partida hoje, apitou muito bem o jogo, um jogo tenso, né, para todo mundo, um time extremamente competitivo esse Floresta, tá bem superior à minha visão, né, ao próprio Náutico. Na minha visão é um time até mais agressivo e mais taticamente mais bem organizado, né, que chega muito mais, agride muito mais. E o Vladimir foi muito bem, então não tenho assim muita crítica à arbitragem local não, né? Os treinadores às vezes têm mais isso, né? O Lisca ali talvez outra tem também, mas eu acho que nós não fomos prejudicados até agora dentro do campeonato estadual por árbitro local, né? Estamos invictos na competição até o momento também, né? Esse é um dado importante, né? E se o adversário preferiu trazer uma arbitragem de fora, sem problema nenhum, é um direito que eles têm, de buscar isso, e se ela vier de forma isenta, como eu acredito que venha, que vença o melhor em campo. Agora, existe muito aquela situação, o Ceará se classificou e aí o torcedor já começa nos grupos de WhatsApp, manda mensagem para a rádio, preço de ingresso, entra o torcedor do A, torcedor do B, claro que isso ainda está muito cedo, mas o que o Ceará pensa em relação a isso, presidente? Não, o manda do Fortaleza, né? Então, provavelmente eles vão definir o preço do ingresso e a gente vai repetir para o segundo jogo. É uma tendência. A tendência é essa, até mesmo porque você vai ver aqui quais foram os jogos que nós saímos com alguma coisa aqui, foi praticamente nenhum, né? Hoje inclusive, né? Um jogo de semifinal. Então você tem o jogo do Corinthians, talvez aí o clássico, né? Os dois clássicos que foram na Nordeste e do estadual, e mais nada, absolutamente mais. O Náutico, né? Náutico, que a gente fez a promoção. Não, o Náutico deu prejuízo, não foi? Deu prejuízo, Náutico, deu prejuízo. Aqui a gente esperava um público até maior do Náutico, né? E acabamos ainda tendo prejuízo. O Náutico ainda reclamou que achou que não deu prejuízo, mas é só ele vir aqui para cá, para essa arena aqui, para ele tentar fazer isso aqui dar lucro, né? O que a gente conseguiu salvar um pouco ainda foi bar e estacionamento, porque aí não tem jeito, o sujeito que entrou no estacionamento acabou pagando e é livre, né? A nossa participação lá é livre no acerto com a terceirizada, como também nos bares. Mas fora isso, a gente teve aqui praticamente todos os jogos. Então eu acho que também tem uma hora que a gente tem que valorizar, como diz alguns, né? A melhor mercadoria, que é, sem dúvida nenhuma, esse clássico de Série A, Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará. Presidente, você falou aí em prejuízo, né, em relação à Arena Castelão. E a gente está passando por um momento onde Ceará e Fortaleza estão na administração do Castelão, né? Como é a visão do presidente Robson de Castro depois dessa nova determinação e entendimento entre os clubes? Está sendo interessante, a gente está com mais liberdade aqui dentro para fazer a operação do jogo, né? Claro que o que a gente precisa é trazer mais público para cá, fazer mais ativações. Isso a gente tem feito. Eu tenho feito estimulado a nossa diretoria, né? Desafiando eles a criar outros atrativos que as pessoas venham aqui para o estádio. Hoje, por exemplo, teve uma ação importante aí que foi para o sócio torcedor. Teve um camarote para os sócios que foram sorteados, fizeram
assistir o jogo no camarote, com buffet, etc, etc. Temos que criar esse tipo de ativações, né? Com patrocinadores. Mas, infelizmente, o campeonato local ainda não atrai tanto público também, como não atrai tanto patrocínio, né? É um problema complicado, porque acaba se resumindo ao final no que a gente vai ver agora domingo, que é Ceará e Fortaleza, né? Normalmente acontece isso. E na Série A, penso eu que vai ser diferente. Aí a gente vai ter condições de ativar mais, porque vai atrair mais atenção. A mídia aqui passa a ser a mídia mais importante, nacional, né? Apoiadores de fora do estado certamente virão. A gente deverá ter espaço aqui para fazer publicidade, não a estática, assim, mas em alguns outros espaços, né, que foram cedidos aqui pelo estádio. Vamos criar, vamos botar a criatividade para girar e ver o que a gente faz com esse setor prêmio também, que tipo de ativações aqui para a gente, esse setor ser mais valorizado, né, para o pessoal pagar até o que está pagando, que é mais caro, mas ter um retorno nesse investimento. E no sócio também. Então vamos revendo tudo, né? Franquia, essa parte de redesenhar esse estádio. Talvez a gente vá ter o name right de um setor, tá? O setor tal vai ser o setor empresa tal. Isso aí está sendo criado, está sendo pensado para a gente tentar buscar essas novos modelos de geração de receita e também, principalmente, de atrair público para o estádio. Presidente, eu já cheguei no final da Hoje nós tivemos a concorrência da televisão, né? Diga-se passagem, ainda teve isso. Duas emissoras, né? Eu já cheguei no final da sua resposta em relação à reforço. Você disse que não vai dizer nomes, isso é óbvio, até por conta do afunilamento da competição. Mas eu te pergunto, com a saída do Matheus Matias, né, voltando lá para a equipe do Corinthians, passa na tua cabeça contratar mais algum homem de referência, são pontas? Essas aquisições são para que setores, presidente? Não, para o ataque. A ideia é essa, trazer uns 3 jogadores que joguem na parte ofensiva do campo, né? Meias e atacantes. Meias que chegam, se for meia, um meia que chegue mais, que pise mais na área, e se for atacante de lado, principalmente, né? E até mesmo talvez um de referência, né? Embora a gente está conversando com alguns nomes que faz as duas funções, então isso já supriria. Então conversando aí, a conversa tem avançado com 3 atletas, né, em princípio, mas o mercado também está em aberto aí, as pessoas estão escolhendo para onde querem ir. Eles também estão disputando campeonatos estaduais, né? E a gente tem que ter um pouquinho de paciência agora, mas assim, já mandei algumas propostas oficiais. Elas já tem algumas rodando aí, e agora é um pouquinho de paciência, né, e tentar contratar antes do início da competição, porque senão cai naquela contagem dos 5 reforços, que está limitado pelo regulamento do Campeonato Brasileiro. Então, mas aí não depende, porque tem estadual aí que vai terminar no dia que a gente estreia, por exemplo, né? Na Série A, e aí vai complicar. Então é um joguinho de xadrez muito delicado, mas nós estamos trabalhando aí para reforçar o elenco. Presidente, torcedor brasileiro, e o cearense não é diferente, né? É muito apegado a ídolos, né? E o Ceará teve Everson, né? Que é ídolo do Ceará e saiu. O Ceará teve Arthur Cabral, né? Que saiu para o Palmeiras. E também teve uma boa apresentação do Juninho Quixadá. Seria essas as posições onde o Ceará hoje tem a maior carência e o clube tem o interesse de procurar atletas desse padrão para poder suprir essas saídas desses jogadores extremamente importantes para o Ceará em 2018? É isso aí, exatamente, jogadores ofensivos, né? Atacantes de lado e atacantes que fazem também o 9, né? Mas podendo... Tem um que a gente está conversando que faz as duas funções, né? Como também até meia atacante, que agudo, que chega, pisa na área, que gosta de fazer gol. Né? Então a gente tem que trazer diferente um pouco da característica dos que nós temos. Mas acho que a gente está com o plantel mais ou menos no rumo. Aí com 3 ou 4 peças, acho que a gente consegue encaixar bem e ficar um time mais competitivo, né? Mais equilibrado. Né, e dentro da Série A que vai ser exigido, porque também na primeira semana, por exemplo, a gente vai ter 3 jogos em uma semana, pelo que eu vi ali.
né? Vamos jogar domingo, quarta e domingo, né? Então vai ter que ter plantel para aguentar isso aí, porque tem viagem, né? E quando você sai daqui, você já perde 2 dias, um para ir, um para voltar, né? E a gente tem que ter um plantel forte e a gente está buscando isso.